Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sem consagração, você fracassará. Sermão número 224, pregado na manhã de domingo, 21 de novembro de 1858, por Charles Haddon Spurgeon, no Music Hall Royal Surrey Gardens, Londres, Inglaterra. E ela disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele acordou do seu sono e disse: sairei como das outras vezes e me soltarei. E ele não sabia que o Senhor tinha se afastado dele. Mas os filisteus o tomaram e arrancaram seus olhos, e o trouxeram para Gaza, e o prenderam com correntes de bronze, e ele moía no cárcere. Juízes 16, 20, 21. Sansão é, em muitos aspectos, um dos homens mais notáveis cuja história é registrada nas páginas da inspiração. Ele desfrutou de um privilégio singular concedido apenas a outra pessoa no Antigo Testamento. Seu nascimento foi predito aos seus pais por um anjo. Isaac foi prometido a Abraão e Sara por anjos que eles hospedaram sem saber. Mas, exceto Isaac, Sansão foi o único cujo nascimento foi predito por um mensageiro angelical antes da abertura da dispensação do Evangelho. Antes de seu nascimento, ele foi dedicado a Deus e consagrado como nazireu. Agora, um nazireu era alguém que era inteiramente consagrado a Deus. E em sinal de sua consagração, ele não bebia vinho e permitia que seu cabelo crescesse intocado pela navalha. Sansão, portanto, você pode entender, foi inteiramente consagrado a Deus. E quando alguém o via, diria: esse homem é o homem de Deus, um nazireu consagrado. Deus dotou Sansão de uma força sobrenatural, uma força que nunca poderia ter sido o resultado apenas de músculos e tendões. Não foi a formação do corpo de Sansão que o tornou forte. Não foram seus braços ou o punho com o qual ele golpeou os filisteus. Foi um milagre que habitava dentro dele, um contínuo desdobramento da onipotência de Deus que o tornava mais poderoso do que milhares de seus inimigos. Sansão parece ter descoberto muito cedo em si mesmo essa grande força, pois o Espírito do Senhor começou a movê-lo em tempos no acampamento de Dan. Ele julgou Israel por 30 anos e gloriosamente os libertou. Que ser nobre ele deve ter sido. Veja-o quando ele entra por um momento no vinhedo de seus pais. Um leão que estava se agachando lá se lança sobre ele, mas ele o enfrenta desarmado, o recebe em seus braços musculosos e o despedaça como um cabrito. Veja-o depois, quando seus compatriotas o prenderam e o tiraram do topo da rocha e o entregaram aos milhares de filisteus. Mal se aproximou deles quando, sem arma, com seu próprio pé, ele começou a desprezá-los. E vendo ali o maxilar de um jumento, ele pega aquela arma ignóbil e arrasa os homens que tinham capacetes sobre suas cabeças e estavam cingidos com grevas de bronze. Nem seu vigor falhou em sua vida posterior, pois ele morreu em plena juventude. Uma de suas maiores proezas foi realizada exatamente nesta época. Ele é encurralado na cidade de Gaza. Ele permanece lá até a meia-noite, tão confiante em sua força que não tem pressa de partir. Em vez de atacar a guarda e fazê-los deslizar os trincos, ele arranca as duas colunas e leva embora a porta, trinco e tudo, e carrega seu enorme fardo por milhas até o topo de um monte que está diante de Hebrom. De todas as formas, deve ter sido uma coisa grandiosa ver este homem, especialmente se alguém o tivesse como amigo. Se alguém fosse seu inimigo, quanto mais distante a vista melhor, pois ninguém poderia escapar dele, exceto aqueles que fugiam.
Mas tê-lo como amigo e estar com ele no dia da batalha era sentir que se tinha um exército em um único homem e ter em um único corpo algo que deixaria milhares aterrorizados. Sansão, no entanto, embora tivesse grande força física, tinha pouco poder mental e ainda menos poder espiritual. Sua vida toda é uma cena de milagres e loucuras. Ele tinha pouca graça e era facilmente vencido pela tentação. Ele é seduzido e levado ao erro. Muitas vezes corrigido, ainda assim, ele peca novamente. Por fim, cai nas mãos de Dalila. Ela é subornada com uma enorme quantia e se esforça para obter dele o segredo de sua força. Ele tola e perigosamente brinca com o perigo e com sua própria destruição. Finalmente, instigado por sua insistência, ele revela o segredo que deveria ter confiado a ninguém além de si mesmo. O segredo de sua força estava em seus cabelos. Não que seu cabelo o tornasse forte, mas que seu cabelo era o símbolo de sua consagração e era a garantia do favor de Deus para ele. Enquanto seu cabelo estivesse intocado, ele era um homem consagrado. Assim que isso foi cortado, ele não estava mais perfeitamente consagrado e então sua força o abandonou. Seu cabelo é cortado. As mechas que o cobriam uma vez são tiradas dele e lá ele fica tremendo, fraco como os outros homens. Agora, os filisteus começam a oprimir ele e seus olhos são queimados com ferro quente. Como os poderosos caíram, como os grandes foram pegos na rede. Sansão, o grande herói de Israel, é visto com um andar cambaleante em direção a Gaza. Um andar vergonhoso, eu disse, porque ele acabara de receber a cegueira, que era algo novo para ele. Portanto, ele ainda não tinha aprendido a andar tão bem quanto aqueles que, tendo sido cegos por anos, finalmente aprendem a firmar os pés firmemente sobre a terra. Com os pés amarrados com grilhões de bronze, um modo incomum de amarrar um prisioneiro, mas adotado nesse caso porque se supunha que Sansão ainda era tão forte que qualquer outro tipo de grilhão teria sido insuficiente. Você o vê caminhando no meio de uma pequena escolta em direção a Gaza. E agora ele chega à própria cidade da qual ele havia saído com todo o seu orgulho, com os portões e trincos sobre os ombros. E as crianças saem, as pessoas de classe mais baixa se aproximam dele e apontam para ele. Sansão, o grande herói, caiu. Vamos nos divertir com ele. Que espetáculo! O sol quente está batendo em sua cabeça nua, que uma vez foi protegida por aquelas mechas luxuriantes. Olhe para a escolta que o guarda, um punhado de homens. Como teriam fugido dele em seus dias mais brilhantes. Mas agora, uma criança poderia vencê-lo. Eles o levam a um lugar onde um jumento está moendo no moinho, e Sansão deve fazer o mesmo trabalho ignóbil de um jumento. Porque ele deve ser o esporte e a piada de todo passante e de todo tolo que entrará para ver este grande prodígio, o destruidor dos filisteus feito para trabalhar no moinho. Ah, que queda foi essa, meus irmãos? Poderíamos realmente ficar a chorar pelo pobre Sansão cego. Que ele tenha perdido os olhos foi terrível, que ele tenha perdido sua força foi pior, mas que ele tenha perdido o favor de Deus por um tempo, que ele se torne o esporte dos inimigos de Deus, foi o pior de tudo. Sobre isso, de fato, poderíamos chorar. Agora, por que narrei essa história? Porque devo chamar sua atenção para Sansão. Por esta razão, todo filho de Deus é um homem consagrado. Sua consagração não é tipificada por nenhum símbolo externo. Não somos ordenados a deixar nosso cabelo crescer para sempre, nem a nos abster de alimentos ou bebidas. O cristão é um homem consagrado, mas sua consagração é invisível para seus companheiros, exceto nas ações externas que são o resultado disso. E agora, quero falar com vocês, meus caros amigos, como homens consagrados, como nazireus, e acho que encontrarei uma lição para vocês na história de Sansão. Meu primeiro ponto será a força do consagrado, pois eles são homens fortes. Em segundo lugar, o segredo de sua força. Em terceiro lugar, o perigo ao qual estão expostos. E em quarto lugar, a desgraça que cairá sobre eles
se caírem nesse perigo. Primeiro, a força do homem consagrado. Você sabia que o homem mais forte de todo o mundo é um homem consagrado? Mesmo que ele se consagre a um objeto errado, ainda assim, se for uma consagração completa, ele terá força. Força para o mal, talvez, mas ainda assim força. Nas antigas guerras romanas com Pirro, você se lembra de uma antiga história de autodevoção. Havia um oráculo que dizia que a vitória acompanharia aquele exército cujo líder se entregasse à morte. Décius, o cônsul romano, sabendo disso, lançou-se no meio da batalha mais densa, para que seu exército pudesse vencer por sua morte. Os prodígios de valor que ele realizou são provas do poder da consagração. Os romanos naquela época pareciam ser todos heróis, porque cada homem era um homem consagrado. Eles iam para a batalha com esse pensamento: eu conquistarei ou morrerei. O nome de Roma está escrito em meu coração. Para minha pátria estou preparado para viver ou para ela derramar meu sangue. E nenhum inimigo poderia resistir a eles. Se um romano caísse, não havia feridas em suas costas, mas todas em seu peito. Seu rosto, mesmo na morte fria, era como o rosto de um leão, e quando olhado, era de aspecto terrível. Eles eram homens consagrados à sua pátria. Eles tinham ambição de fazer o nome de Roma a palavra mais nobre na língua humana, e, consequentemente, o romano se tornou um gigante. E até hoje, deixe um homem ter um propósito dentro de si, não me importa qual seja o seu propósito, e deixe sua alma inteira ser absorvida por ele. E o que ele não fará? Vocês que são tudo por turnos e nada por muito tempo, que não têm nada pelo que viver, cadáveres sem alma que andam nesta terra e desperdiçam seu ar, o que vocês podem fazer? Praticamente nada. Mas o homem que sabe o que está fazendo e tem seu alvo, corre para ele com uma flecha disparada por um arqueiro forte. Nada pode desviá-lo de seu objetivo. Quanto mais isso é verdadeiro, se eu limitar a descrição ao que é peculiar ao cristão, a consagração a Deus. Ó, que força tem esse homem que é dedicado a Deus. Existe tal pessoa aqui? Eu sei que existe. Eu sei que há muitos que se consagraram ao Senhor, Deus de Israel, no segredo de seu quarto, e que podem dizer em seus corações: está feito, a grande transação está feita, eu sou do Senhor e Ele é meu. Ele me atraiu e eu segui adiante, feliz em obedecer à voz divina. Agora, o homem que pode dizer isso e está totalmente consagrado a Deus, seja quem for ou o que for, ele é um homem forte e realizará maravilhas. Preciso lhe contar das maravilhas que foram feitas por homens consagrados. Você já leu as histórias dos tempos antigos, quando o cristão era caçado como uma perdiz nas montanhas? Você já ouviu falar como homens e mulheres consagrados suportaram dores e agonias inauditas? Você não leu como foram lançados aos leões, como foram cerrados ao meio, como definharam nas prisões ou encontraram a morte mais rápida pela espada? Você não ouviu como vagavam em peles de ovelha e de bode, desamparados, aflitos, atormentados, dos quais o mundo não era digno? Você não ouviu como desafiaram tiranos diante de suas faces, como, quando foram ameaçados, ousaram rir abertamente de todas as ameaças do inimigo, como na fogueira aplaudiram com as mãos no fogo e cantaram salmos de triunfo quando homens, piores que demônios, zombavam de suas misérias? Como foi isso? O que fez mulheres mais fortes que homens e homens mais fortes que anjos? Por quê? Eles foram consagrados a Deus. Eles sentiam que cada dor que rasgava seu coração estava dando glória a Deus. Que todas as dores que suportavam em seus corpos eram apenas os sinais do Senhor Jesus, pelos quais eram provados ser totalmente dedicados a Ele. Nisso e em muito mais, a força dos consagrados foi provada. Você nunca ouviu falar como os santificados fizeram maravilhas? Leia as histórias daqueles que não consideraram suas vidas como valiosas para honrar seu Senhor e Mestre, pregando sua palavra,
pregando o evangelho em terras estrangeiras. Você não ouviu como homens deixaram seus parentes e seus amigos e tudo o que havia tinha de mais caro, atravessaram o mar tempestuoso e foram para as terras dos pagãos, onde os homens devoravam uns aos outros? Você não sabe como puseram o pé naquele país e viram um navio que os levava a se afastar na distância, e ainda assim, sem medo, habitaram entre os selvagens das matas, caminharam para o meio deles e lhes contaram a simples história do Deus que amou e morreu pelo homem. Você deve saber como esses homens conquistaram, como aqueles que pareciam ser mais ferozes que leões se encolheram diante deles, ouviram suas palavras e foram convertidos pela majestade do evangelho que pregavam. O que fez esses homens heróis? O que os capacitou a se arrancarem de todos os seus parentes e amigos e a se banirem para a terra do estrangeiro? Foi porque foram consagrados, totalmente consagrados ao Senhor Jesus Cristo. O que há no mundo que o homem consagrado não pode fazer? Teste-o, prove-o, oferece-lhe ouro e prata. Leve-o ao topo da montanha e mostra-lhe todos os reinos do mundo. E diga a ele que terá tudo isso se curvar e adorar o Deus deste mundo. O que diz o homem consagrado? Afasta-te de mim, Satanás. Eu tenho mais do que isso que você pode me oferecer. Este mundo é meu e os mundos por vir. Desprezo a tentação, não me curvarei diante de ti. Deixe os homens ameaçarem um homem consagrado. O que ele diz? Eu temo a Deus e, portanto, não posso temer você. Se for certo aos teus olhos obedecer ao homem em vez de Deus, julgue você. Mas quanto a mim, não servirei senão a Deus. Talvez você tenha visto em sua vida um homem consagrado. Ele é uma figura pública. O que ele não pode fazer? Ele prega o evangelho e imediatamente 1000 inimigos o atacam. Eles o atacam por todos os lados, alguns por esta coisa e outros por aquela. Suas virtudes são distorcidas em vícios e seus menores defeitos são ampliados em grandes crimes. Ele mal tem um amigo. Os próprios ministros do evangelho o evitam. Ele é considerado tão estranho que todos devem evitá-lo. O que ele faz? Dentro da câmara do seu próprio coração, ele conversa com seu Deus e se pergunta essa questão: estou certo? A consciência dá o veredicto, sim, e o Espírito testifica com seu Espírito que a consciência é imparcial. Então diz ele: venha o que vier, se estou certo, nem para a direita nem para a esquerda me voltarei. Talvez ele sinta em segredo o que não expressará em público. Ele sente a dor do abandono, da calúnia e da repreensão. Ele clama: se em meu rosto, por amor ao teu nome, vergonha e reprovação serão, saúdo a repreensão e dou as boas-vindas à vergonha, se tu te lembrarás de mim. Quanto a si mesmo em público, ninguém pode dizer que ele se importa com qualquer uma dessas coisas, pois ele pode dizer com Paulo: nenhuma dessas coisas me move, nem considero a minha vida preciosa para mim mesmo, a fim de que eu possa ganhar Cristo e terminar minha carreira com alegria. O que o homem consagrado não pode fazer? Eu acredito que se ele tivesse o mundo inteiro contra ele, ele seria mais do que um adversário para todos eles. Ele diria: montes sobre montes, com a mandíbula de um jumento, matei meus 1000 homens. Não importa quão violento seja o seu inimigo, nem quão grande seja a vantagem que esse inimigo possa obter sobre ele. Embora o leão possa ter se agachado para o salto e possa estar pulando sobre ele, ainda assim ele o rasgará como um cabrito, pois ele é mais do que vencedor por meio daquele que o amou. Ele está sozinho, aquele que é totalmente consagrado ao Senhor Jesus Cristo. Mas, diz alguém, podemos ser consagrados a Cristo? Eu pensava que isso era apenas para ministros. Oh, não, meus irmãos, todos os filhos de Deus devem ser homens consagrados. O que você é? Você está envolvido em negócios? Se você é o que professa ser, seus negócios devem ser consagrados a Deus. Talvez você não tenha família alguma e esteja envolvido no comércio e esteja economizando uma quantia considerável por ano. Deixe-me contar-lhe o exemplo de um homem totalmente consagrado a Deus. Vive em Bristol, me reservarei não revelar seu nome,
Um homem cuja renda é grande. E o que ele faz com ela? Ele trabalha nos negócios continuamente para que essa renda venha para ele. Mas dela, a cada centavo, todos os anos, grande parte é gasta na causa do Senhor, ficando com o suficiente para a sua família. Ele faz suas necessidades não cada vez mais luxuosas, para que tenha mais para dar. Ele é o homem de Deus em seus negócios. Eu não exorto você a fazer o mesmo. Você pode estar em uma posição diferente, mas um homem que tem uma família e está nos negócios deveria ser capaz de dizer: agora ganho tanto com meus negócios. Minha família deve ser provida, mas não busco acumular riquezas sem fim. Farei dinheiro para Deus e o gastarei em sua causa. Não disse eu, quando me uni à igreja: tudo o que sou e tudo o que tenho será eternamente teu. Tudo o que meu dever me pedir para dar, minhas mãos alegremente entregarão. E se eu disse, eu quis dizer. Eu não entendo algumas pessoas cristãs que cantam esse hino e depois apertam, espremem e beliscam qualquer coisa quando se trata da causa de Deus. Se eu canto isso, eu quero dizer, eu não cantaria se não quisesse. Se eu me junto à igreja, entendo que me dou e tudo que tenho para essa igreja. Eu não faria uma profissão mentirosa. Eu não faria um voto de consagração que não quisesse cumprir. Se eu disse, eu sou de Cristo, pela sua graça, eu serei de Cristo. Irmãos, vocês nos negócios podem estar tão consagrados a Cristo quanto o ministro em seu púlpito. Vocês podem tornar suas transações ordinárias na vida um serviço solene a Deus. Muitos homens desonraram sua veste de pastor e muitos outros consagraram uma camisa de trabalho. Muitos homens profanaram seus almofadões de púlpito e muitos outros fizeram de uma pedra de amolar de sapateiro uma santidade ao Senhor. Feliz o homem que é consagrado ao Senhor. Onde quer que esteja, ele é um homem consagrado e fará maravilhas. Muitas vezes foi observado que nesta era todos somos homens pequenos. Há 100 anos ou mais, se tivéssemos passado pelas igrejas, poderíamos facilmente encontrar um número de ministros de grande destaque. Mas agora somos todos homens pequenos, os filhos babões de ninguém. Nossos nomes nunca serão lembrados, pois não fazemos nada para merecer isso. Mal há um homem vivo agora sobre esta terra. Há muitos que se chamam homens, mas são as cascas dos homens. A vida foi deles. O precioso núcleo parece ter partido. A pequenez dos cristãos desta era resulta da pequenez de sua consagração a Cristo. A era de John Owen foi o dia dos grandes pregadores, mas deixe-me dizer-lhe que essa foi a era de grande consagração. Esses grandes pregadores, cujos nomes lembramos, eram homens que nada contavam como seu. Os grandes puritanos foram expulsos de seus benefícios porque não puderam se conformar com a igreja estabelecida na Inglaterra e entregaram tudo o que tinham de bom grado ao Senhor. Foram caçados de um lugar para outro. O vergonhoso ato das 5 milhas não permitia que se aproximassem de qualquer cidade do mercado. Eles vagaram para lá e para cá para pregar o evangelho a algumas pobres ovelhas totalmente entregues ao Senhor. Esses eram tempos sujos, mas prometeram que andariam pelo caminho, justo ou injusto, e o fizeram até os joelhos na lama, e teriam andado se estivesse até os joelhos em sangue também. Tornaram-se homens grandes, e se fôssemos como eles foram, totalmente dedicados a Deus, se pudéssemos dizer de nós mesmos, da coroa da minha cabeça à sola do meu pé, não há uma gota de sangue que não seja totalmente de Deus. Todo o meu tempo, todos os meus talentos, tudo o que tenho é de Deus. Se pudéssemos dizer isso, seríamos fortes como Sansão, pois os consagrados devem ser fortes. E qual era o segredo de sua força? O que torna o homem consagrado forte? Ah, amados, não há força no homem por si mesmo. Sansão, sem seu Deus, era apenas um pobre tolo. O segredo da força de Sansão era este: enquanto ele fosse consagrado, ele seria forte. Enquanto ele fosse totalmente dedicado ao seu Deus e não tivesse outro objetivo senão servir a Deus, e isso deveria ser indicado
pelo crescimento de seu cabelo, enquanto isso, e não mais, Deus estaria com ele para ajudá-lo. E agora vocês veem, queridos amigos, que se vocês têm alguma força para servir a Deus, o segredo de sua força está no mesmo lugar. Que força vocês têm, senão em Deus? Eu ouvi alguns homens falarem como se a força do livre-arbítrio, da natureza humana, fosse suficiente para levar os homens ao céu. O livre-arbítrio levou muitas almas ao inferno, mas nunca uma alma ao céu. Nenhuma força da natureza pode ser suficiente para servir ao Senhor corretamente. Nenhum homem pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito Santo. Nenhum homem pode vir a Cristo, exceto se o Pai que enviou Cristo o atrair. Se então o primeiro ato da vida cristã está além de toda a força humana, quanto mais esses passos mais elevados estão longe de qualquer um de nós. Não proferimos uma certa verdade quando dizemos nas palavras da Escritura, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu acho que todos aqueles que têm uma alma realmente vivificada serão mais cedo ou mais tarde levados a sentir isso. Eu questiono se um homem pode ser convertido um dia sem descobrir sua própria fraqueza. É apenas um pequeno espaço de tempo antes que a criança descubra que pode ficar de pé sozinha, desde que Deus, seu Pai, a segure pelos braços e a ensine a andar. Mas que se a mão do seu pai for retirada, ele não tem poder para ficar de pé, mas cai imediatamente. Veja Sansão sem seu Deus, indo contra 1000 homens. Eles não ririam dele? E com mau tempo para expressar seu terror, ele fugiria, ou seria despedaçado. Imagine-o sem seu Deus, trancado em Gaza, com os portões bem fechados. Ele sai às ruas para escapar, mas como ele pode abrir caminho? Ele é pego como um touro selvagem numa rede. Ele pode andar em volta das paredes, mas onde estará sua libertação? Sem seu Deus, ele é como os outros homens. O segredo de sua força está em sua consagração e na força que dela resulta. Lembre-se então do segredo de sua força. Nunca pense que tem algum poder próprio. Confiem inteiramente no Deus de Israel e lembrem-se de que o canal por meio do qual essa força deve vir a vocês deve ser sua inteira consagração a Deus. Em terceiro lugar, qual é o perigo particular de um homem consagrado? Seu perigo é que seus cabelos possam ser cortados, isto é, que sua consagração possa ser quebrada. Enquanto ele está consagrado, ele é forte. Quebre isso e ele é fraco como água. Agora, há 1000 lâminas com as quais o diabo pode raspar os cabelos de um homem consagrado sem que ele saiba. Sansão está profundamente adormecido. Tão habilidoso é o barbeiro que até o faz adormecer, enquanto seus dedos se movem sobre a cabeça do tolo que ele está deixando careca. O diabo é muito mais astuto do que o barbeiro habilidoso. Ele pode raspar os cabelos do crente enquanto mal ele percebe. Devo dizer-lhe com quais lâminas ele pode realizar esse trabalho. Às vezes, ele pega a afiada lâmina do orgulho. E quando o cristão adormece e não está vigilante, ele vem com ela e começa a passar os dedos nos cabelos do cristão e diz: que belo sujeito você é, que maravilhas você fez. Não rasgou aquele leão perfeitamente? Não foi um grande feito ferir aqueles filisteus de alto a baixo? Você será falado enquanto o tempo perdurar por carregar aqueles portões de Gaza. Você não precisa ter medo de ninguém. E assim vai a lâmina, mecha após mecha caindo, e Sansão não percebe. Ele está apenas pensando consigo mesmo: como sou corajoso, como sou grande. Assim trabalha a lâmina do orgulho, corta, 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 e ele acorda para se encontrar careca e toda a sua força se foi. Você nunca teve essa lâmina sobre a sua cabeça? Eu confesso que já tive na minha. Você nunca, depois de ter sido capaz de suportar aflições, ouviu uma voz dizendo a você: como você foi paciente? Depois de ter descartado alguma tentação e ter sido capaz de manter o curso íntegro, Satanás não disse a você: isso foi uma coisa boa que você fez. Isso foi feito com bravura.
E tudo isso enquanto você mal sabia que era a mão astuta do maligno levando embora seus cabelos com a afiada lâmina do orgulho. Pois note, o orgulho é uma violação de nossa consagração. Assim que começo a me orgulhar do que faço, ou do que sou, do que estou me orgulhando. Porque há nesse orgulho o ato de tirar de Deus sua glória. Pois prometi que Deus teria toda a glória, e isso não faz parte da minha consagração. Estou tomando para mim. Quebrei minha consagração, meus cabelos se foram e me tornei fraco. Marque isso, cristão. Deus nunca lhe dará forças para se glorificar. Deus lhe dará uma coroa, mas não para colocar em sua própria cabeça. Tão certo como um cristão começa a escrever suas proezas e triunfos em seu próprio escudo e a tomar para si a glória, Deus o rebaixará ao nível do pó. Outra lâmina que ele também usa é a autossuficiência. Ah, diz o diabo, enquanto está raspando seus cabelos, você fez muito. Você vê que te amarraram com cordas verdes e você as partiu ao meio. Eles apenas sentiram o cheiro do fogo e se romperam. Então, eles pegaram novas cordas para te amarrar. Ah, você até mesmo as superou, pois partiu as cordas ao meio, como se fossem um fio. Então, eles teceram 7 tranças em sua cabeça, mas você rompeu tudo, como se fosse apenas uma teia de aranha. Você pode fazer qualquer coisa. Não tenha medo. Você tem força suficiente para fazer qualquer coisa. Você pode realizar qualquer feito que sua vontade desejar. Como o diabo faz tudo isso suavemente? Como ele estará acariciando a cabeça enquanto a lâmina se move suavemente ao longo dela e os cabelos estão caindo e ele os está pisando na poeira? Você fez tudo isso e pode fazer qualquer outra coisa. Cada gota de graça destila do céu. Ó, meus irmãos, o que temos que não recebemos? Não imaginemos que podemos criar poder para nos cingir. Todas as minhas fontes estão em ti. No momento em que começamos a pensar que é nosso próprio braço que nos deu a vitória, será o fim para nós. Nossos cabelos de força serão arrancados e a glória se apartará de nós. Então, você vê, a autossuficiência, assim como o orgulho, pode ser a lâmina com a qual o inimigo pode raspar nossa força. Há outro perigo ainda mais palpável. Quando o homem consagrado começa a mudar seu propósito de vida e viver para si mesmo, essa lâmina certamente raspa. Há um ministro. Quando começou o seu ministério, ele podia dizer: Deus é minha testemunha de que tenho apenas um objetivo, que é livrar minhas vestes do sangue de todos os meus ouvintes, que eu possa pregar o evangelho fielmente e honrar meu mestre. Em pouco tempo, tentado por Satanás, ele muda de tom e fala assim: devo manter minha congregação. Se eu pregar doutrinas difíceis, duras e não populares, eles não virão. Um dos jornais não me criticou e algumas pessoas não se afastaram de mim por causa disso. Devo cuidar do que faço. Devo continuar com isso. Devo ficar mais atento e podar minhas palavras. Devo adotar um estilo um pouco mais suave ou pregar uma doutrina moderna, porque devo manter minha popularidade. O que será de mim se cair? As pessoas vão dizer: sobe como um foguete, cai como um pau. E então todos os meus inimigos rirão. Ah, quando o homem começa a se importar tanto com um estalo de dedos do mundo e da cultura, é o fim para ele. Se ele puder ir ao púlpito e dizer: tenho uma mensagem para entregar, e quer ouçam, quer não, eu a entregarei como Deus a puser em minha boca. Não mudarei nenhum traço de uma letra ou um cruzamento de um T por causa do homem mais importante que vive, ou para trazer a congregação mais poderosa que já se sentou aos pés de um ministro. Esse homem é poderoso. Ele não deixa os julgamentos humanos movê-lo e ele moverá o mundo. Mas deixe-o se desviar e pensar em sua congregação e em como ela será mantida. Ah, Sansão, como estão seus cabelos raspados? O que você pode fazer agora? Essa falsa Dalila o destruiu. Seus olhos estão cegos. Seu conforto foi tirado. E seu ministério futuro será como a moagem de um jumento em torno do moinho continuamente giratório. Você não terá mais descanso ou paz. Ou deixe-o se desviar de outra maneira. Suponha que ele diga: devo conseguir promoção ou riqueza. Devo cuidar de mim mesmo. Devo ver meu ninho bem forrado.
esse deve ser o objetivo da minha vida. Não estou falando apenas do ministério agora, mas de todos os consagrados, todos os que são salvos. E tão certo como começamos a fazer de nós mesmos o principal objetivo de nossa existência, nossos cabelos são raspados. Agora, diz o Senhor, dei força a esse homem, mas não para que a use para si mesmo. Então o coloquei em uma posição elevada, mas não para que se revista de glória. Eu o coloquei lá para que ele olhasse para a minha causa, para os meus interesses. E se ele não fizer isso primeiro, ele cairá. Você se lembra da rainha Esther? Ela é exaltada de ser uma simples e humilde donzela para se tornar a esposa do grande monarca Assuero. Bem, Amã obtém um decreto contra a sua nação que será destruída. O pobre Mardoqueu vai a Esther e diz: você deve ir ao rei e falar com ele. Bem, ela diz: mas se eu fizer isso, eu morrerei. Ah, diz ele, se você ficar completamente em silêncio neste momento, então haverá expansão e livramento para os judeus de outro lugar, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não vieste ao reino para tal tempo como este. Esther não foi feita rainha Esther para se tornar gloriosa, mas para que pudesse estar em uma posição para salvar os judeus, o povo de Deus. E agora, se ela preferir a si mesma antes de seu país, então é o fim para ela. O destino de Vasti será nada comparado com sua destruição. E assim, se você viver neste mundo e Deus o prosperar, talvez você chegue a alguma posição e você dirá: aqui estou eu, vou cuidar de mim mesmo. Eu estava servindo a igreja antes, mas agora vou olhar para mim um pouco. Venha, venha, diz a natureza humana. Você deve cuidar de sua família, o que significa que você deve cuidar de si mesmo. Muito bem, faça isso, Senhor, como seu principal objetivo de vida, e você é um homem arruinado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você mantiver seu olho simples, todo o seu corpo será cheio de luz. Embora pareça que você tenha excluído metade da luz ao ter esse olho único, ainda assim seu corpo será cheio de luz. Mas comece a ter 2 mestres e 2 objetivos para servir, e você não servirá a nenhum deles. Você não prosperará nem para este mundo, nem para o que está por vir. Ó cristão, acima de tudo, cuide bem de sua consagração. Sinta sempre que você está totalmente entregue a Deus e a Deus somente. E agora, por último, há a desgraça do cristão. Seus cabelos foram cortados. Eu o vi, jovem como sou, e você, com cabelos grisalhos nas suas sobrancelhas, o viu mais vezes do que eu. Eu o vi no ministério. Ele falava como um anjo de Deus. Muitos o consideravam e foram alimentados por seus lábios. Ele parecia ser firme na doutrina e sincero em seu modo de agir. Eu o vi se desviar. Foi apenas uma pequena coisa, alguma leve divergência da antiga ortodoxia de seus pais, alguma violação leve da lei de sua igreja. Eu vi até que ele abandonou doutrina após doutrina, até que por fim o próprio lugar onde ele pregava se tornou um ditado e um provérbio. E o homem é apontado pelo pai idoso para seu filho como um homem que deve ser visto com suspeita, que se ele der palestras deve ser ouvido com cautela, e se ele pregar não deve ser ouvido de forma nenhuma. Você não viu? Que desgraça foi essa? Que queda! O homem que saiu nos acampamentos de Dan e parecia ser movido pelo Espírito do Senhor se tornou escravo do erro. Ele entrou nos próprios acampamentos do inimigo e lá está ele agora, moendo no moinho para os filisteus, a quem ele deveria ter combatido com seu braço. Agora, há 2 maneiras de explicar isso. Tal homem é ou um hipócrita completo ou um crente caído. Às vezes, as pessoas dizem de pessoas que se desviam para o pecado: agora sim, olhe, ali está um cristão caído, um filho de Deus caído. É algo parecido com o vulgar, quando à noite vem uma luz brilhante no céu e dizem: ah, ali está uma estrela cadente. Não era uma estrela. As estrelas estão todas bem. Pega um telescópio, todas estão lá. A ursa maior não perdeu uma estrela de sua cauda. E se você olhar, ali está o cinturão de Órion, tudo seguro. E a adaga não caiu. O que é então?
Não sabemos exatamente o que é. Talvez sejam alguns gases lá em cima por um tempo que explodiram e é isso. Muitas vezes é um meteoro ou algum corpo errante lançado para baixo. E era a hora disso acontecer. Mas as estrelas estão todas bem. Portanto, confie. Os verdadeiros filhos de Deus são estrelas e não meteoros errantes que brilham por um breve tempo. Os filhos de Deus são estrelas. Eles estão sempre seguros. Deus começa a boa obra neles e Deus termina. Agora, esses homens que se desviaram e quebraram seu voto de consagração são apontados como uma desgraça para si mesmos e desonra para a igreja. E vocês que são membros da igreja de Cristo, vocês viram homens que estavam em suas fileiras como firmes soldados da cruz e notaram que eles saíram de nós, porque não eram de nós, como diz o apóstolo João. Outros são como o pobre Sansão. Vocês os viram ir para suas sepulturas com os olhos do seu conforto apagados, com os pés da sua utilidade amarrados com grilhões de bronze e com a força de seus braços completamente retirada deles. Salvos, pois estrelas não caem, mas salvos como que pelo fogo. Agora, algum de vocês deseja ser apóstata? Deseja trair a santa profissão do Evangelho? Meus irmãos, há alguém entre vocês que hoje faz uma profissão de amor a Cristo que deseja ser um apóstata? Há algum de vocês que deseja, como Sansão, ter seus olhos apagados e ser feito para moer no moinho? Você gostaria, como Davi, de cometer um grande pecado e ir com os ossos quebrados para a sepultura? Você gostaria, como Ló, de estar embriagado e cair na luxúria? Não, eu sei o que você diz. Senhor, que meu caminho seja como o voo da águia. Deixe-me voar para cima em direção ao sol e nunca parar e nunca me desviar. Ó, dê-me graça para que eu possa servi-lo como Caleb, com um coração perfeito e que desde o início até o fim dos meus dias meu curso possa ser como a luz brilhante que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Sim, eu sei qual é o seu desejo. Como então será realizado? Olhe bem para a sua consagração. Certifique-se de que é sincera. Certifique-se de que você quer isso. E então olhe para o Espírito Santo, depois de ter olhado para a sua consagração. E implore a Ele que lhe dê graça diariamente, pois assim como o maná caía dia a dia, você também deve receber alimento diário do alto. E lembre-se, não é por qualquer graça que você tem em si, mas pela graça que está em Cristo e que deve ser dada a você hora a hora, que você deve permanecer em pé e, tendo feito tudo, ser coroado afinal como um fiel que perseverou até o fim, como fazem todos os eleitos de Deus. Eu peço suas orações para que eu possa permanecer fiel ao meu Senhor. E por outro lado, oferecerei minhas sinceras orações para que você possa servi-lo enquanto ele lhe empresta o fôlego, para que quando sua voz se perder na morte, você possa, ao longo de uma imortalidade interminável, louvá-lo em tons mais altos e mais doces. E quanto a vocês que não se entregaram a Deus e não estão consagrados a Ele, só posso falar com vocês como falei aos filisteus e avisá-los de que o dia virá em que Israel se vingará dos filisteus. Vocês podem um dia estar reunidos no telhado de seus prazeres, desfrutando de saúde e força, mas há um Sansão chamado morte, que derrubará as colunas de sua tenda, e vocês devem cair e ser destruídos, e grande será a ruína. Que Deus lhes dê graça para que possam ser consagrados a Cristo, para que, vivendo ou morrendo, possam se alegrar nele e possam compartilhar com ele a glória de seu Pai. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz
paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha